Silent Hill é um jogo que foi lançado em 31 de janeiro de 1999, distribuído pela Konami. Para sua época, o jogo foi super inovador, deixando várias pessoas ao redor do mundo de queixo caído, pois naquela época seus gráficos beiravam a realidade. E foi um grande marco para sua época, tendo em vista que o game aproveitou praticamente 100% do seu console exclusivo, o PlayStation 1. E com base no poder de hardware e capacidade do console, a equipe Silent Team da Konami buscou aguçar a todos os fãs do gênero Survival Horror, ainda mais porque uma das empresas concorrentes, a Capcom, nesse tempo já haviam lançado games como Resident Evil e Resident Evil 2, sendo até então referência no quesito Survival Horror e até então tendo dos jogos mais horripilantes da época. A Konami apostou alto no desenvolvimento de Silent Hill, pois foi um dos primeiros games a usar renderização totalmente em 3D simultaneamente, ganhando então dos jogos até então atuais da Capcom, que não tinham a renderização em 3D, mas tínhamos personagens em 3D e cenários renderizados, que, de forma entendível, os cenários eram apenas imagens estáticas o tempo todo e somente personagens, inimigos e itens importantes estariam em 3D. Já tem muitos anos desde o lançamento de Silent Hill, porém o jogo ainda se destaca entre os melhores e horripilantes jogos de terror de todos os tempos, pois além de ter sido algo totalmente gore, com violência explícita, tem uma história bastante macabra até para os dias atuais. E fugindo um pouco da história, vamos falar de algumas coisas por trás dos bastidores do game, coisas essas que nem mesmo as revistas da época traziam, e talvez esclarecer algumas dúvidas que com certeza muita gente tinha na época do lançamento. E sendo assim, vamos então às curiosidades do Silent Hill. Sim, aquele, o primeirão do PlayStation 1. Porém, antes de começarmos o vídeo, vamos para aquele ritual em que todos os vídeos do YouTube têm. Já senta o pipoco no like desse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, para não perder nenhuma notificação nova nos demais vídeos. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Então, sem mais delongas, Cheryl? Is that Cheryl? Então, se você é um pesquisador de games, assim como eu, já deve saber do que eu vou dizer agora, mas para muitas pessoas não é comum essa descoberta. Antigamente, no mundo dos games, era comum de que um game fosse criado totalmente a partir da mente dos desenvolvedores, inspirando-se somente em algumas coisas aleatórias da vida real, para dar uma pitada de realismo nos games. Porém, em questão de inspiração, Silent Hill tirou de letra, pois a cidade pela qual foi inspirado o game foi uma cidade real dos Estados Unidos, chamada de Centralia. E o que ocorreu com Centralia foi que em 1962 houve uma explosão dentro de uma mina de carvão próxima às redondezas de Centralia. Contudo, ao que se pode entender, essa mina subterrânea era submersa por grande parte de Centralia, e então essa combustão de gases provocados pelo incêndio se alastrou, trazendo então um grande risco para a população, de uma vez que os buracos enormes começaram a se abrir pela cidade, e então engolindo o que estivesse por cima. Várias tentativas para o combate do incêndio foram feitas, contudo foram tentativas desperdiçadas. A combustão ficou tão grande que, de acordo com especialistas, o incêndio duraria entre 200 a 500 anos para que o fogo se apagasse por baixo de Centralia. E por isso o governo norte-americano teve que deslocar as pessoas para cidades vizinhas, pois além do risco de ser engolido pela cidade, as pessoas eram suspeitas a ter doenças pela mistura de oxigênio com gases causados pela combustão, comprometendo toda a saúde de Centralia. E é por isso que no jogo podemos ver várias partes da cidade quebradas, impedindo que o jogador siga em frente no mapa. Obviamente foi proposital para dificultar mais o game, mas que teve uma boa inspiração, isso a gente não pode negar. E se você hoje venera Team Silent por esse jogo maravilhoso, você tem que saber que um dia eles não foram nada para a Konami. Os criadores de Silent Hill eram um grupo de pessoas nas quais não conseguiam fazer um jogo que fosse rentável para a Konami. E a Konami, vendo essa situação, resolveu então chamar essas pessoas para uma conversa. E por incrível que pareça, Silent Hill talvez nunca iria existir, se não fosse porque a Konami resolveu dar uma última chance de lançamento de um jogo que fosse rentável e que trouxesse novidades ao mundo dos games. Claro que esse pequeno grupo não perdeu tempo e fez o melhor e o impossível para garantir os seus empregos.
Porém, em meio a toda essa confusão, por pouco talvez seria o único Silent Hill lançado, de uma vez que o diretor de computação gráfica do game, o Takayoshi Sato, um japinha muito inteligente e talvez o mais inteligente da equipe, se ele não tivesse dado o seu berro de apelo, ele não teria o seu nome divulgado no game. Mas vamos entender um pouco isso aí. O que acontece é que Takayoshi Sato era o único da equipe que tinha domínio total sobre modelagem em 3D. Coisa que para a época era super inovador, pois como já dito, Silent Hill é um jogo que conta com uma renderização 3D em tempo real, sem precisar de imagens estáticas para acompanhar o render do jogo. E nesse período ele era estagiário da Konami, ou seja, já sabem na visão de uma empresa como é um estagiário, ele não tem um valor muito grande na empresa. Porém, ele não ficava por conta do game somente por seu horário de trabalho. Ele dava sequência nas modelagens e na criação do game em casa, ou seja, ele ficava praticamente 24 horas durante 2 anos e meio por conta de Silent Hill, pelo carinho que ele tinha pelo projeto e também pela oportunidade que ele via de crescer na Konami. Contudo, como já dito, ele era um estagiário muito novo e no final da criação do jogo a equipe não queria colocar o seu nome nos créditos do game. Obviamente, como qualquer ser humano que faz de tudo para um projeto dar certo, ele foi atrás dos seus direitos e sentou-se junto aos chefões da Konami e disse que, se ele não fosse reconhecido por sua arte e trabalho gasto no game, ele não ajudaria a Konami mais nada e não ensinava mais a ninguém sobre seu conhecimento em modelagem 3D. Obviamente, como a Konami não é boba, sabendo do potencial do rapaz, resolveram então colocá-lo nos créditos como diretor de computação gráfica, o que foi muito mais do que merecido depois de tanto trabalho e tempo gasto no game. E foi a partir daí então que nasceu uma das equipes mais respeitadas e aclamadas no mundo, a Team Silent, que trouxe daquela pequena equipe em que a Konami não dava nada, um puta jogo e se não, o melhor jogo da empresa. Certamente já conhecemos uma famosa frase que é: nada se cria, tudo se transforma. E querendo ou não, mesmo tendo muito conhecimento em terror, você tem que buscar informações e inspirações para ter um projeto muito fiel do que afinal é a logística que o terror nos proporciona. Nos fazer sentir inseguros e com muito medo a ponto de quase enlouquecermos. E se repararmos as ruas do mapa de Silent Hill, podemos ver que várias delas têm o sobrenome de grandes escritores do terror psicológico americano, que por exemplo nós temos a rua Bachman, que se referencia ao escritor Richard Bachman, na verdade é o nome artístico de Stephen King, e que escreveu The Regulators. Temos também a rua Block, em referência a Robert Bloch, autor de Psycho. Temos também a rua Crichton, referência a Michael Crichton, autor de Jurassic Park. Não muito menos importante, também temos a rua Living, referência de Ira Living, autora do Bebê de Rosemary. Obviamente eu não consigo citar e trazer todos os autores envolvidos no game, porque são muitos na qual a Team Silent se inspirou para a criação desse jogo. E se você é um amante de histórias de terror e gosta de ler temas sobre terror psicológico, vale a pena muito você pesquisar sobre os autores e sobre os livros que envolvem a história de Silent Hill, porque você pode ter certeza que são todas elas muito envolventes e cada uma delas se encaixam como um quebra-cabeça na parte da história de Silent Hill. E se você achava que a neblina existente no game era para causar uma sensação de euforia e desconforto, você em tese está correto. Agora que você conhece a história de Centralia, deve estar pensando que a neblina tem a ver com a combustão causada na cidade e por inspiração foi colocada em Silent Hill. E se eu disser que você ainda está enganado? Você acreditaria? Mesmo com todo o potencial que o PlayStation 1 trazia para a época, ainda sentiam muitas limitações, principalmente por games que são totalmente em 3D e que precisavam renderizar constantemente. Se Silent Hill não tivesse a neblina, durante a gameplay você conseguiria ver a cidade renderizando pouco a pouco, e com isso seria perdido todo o suspense do game. Foi então que foi colocada a neblina do jogo para trazer algo meio claustrofóbico, que faz com que o jogo te faça sentir apreensivo de seguir em frente, temendo que seu personagem morra. Bem no início do jogo, você coleta um rádio que no decorrer do jogo, sempre que você estiver próximo a um ou vários inimigos, ele vai soar como uma sirene e um ruído. Por exemplo, se tiver um inimigo próximo a você, o rádio vai tocar como um despertador.
Porém, se tiver vários inimigos próximos a você, ele vai tocar com uma sirene de despertador e junto a essa sirene terá um chiado, indicando assim que existem mais inimigos próximos. Porém, o rádio também foi colocado para auxiliar na renderização do jogo, pois se você tem um game que está repleto de neblina, você não tem visão do que está em sua frente. Então, como adivinhar que tem um ou vários monstros próximos a você? A solução mais cabível que a Konami encontrou na época foi o rádio, e que de imediato deu super certo para facilitar sua gameplay no decorrer da história. Existem muitas coisas desde a origem dos videogames que temos coisas escondidas dentro dos jogos. Às vezes um código como o código Konami, que em alguns casos ajuda os jogadores com 100% em power-ups nos jogos, ou como de comum em muitos jogos da Rockstar Game, algum easter egg misterioso que é colocado somente para instigar a comunidade gamer a correr atrás de algo que na verdade não existe. E em Silent Hill não é diferente, existe um menu escondido no game que há muito tempo eu fiquei sem saber, pois, obviamente, eu não fico fuçando o menu dos jogos para saber se tem alguma coisa escondida, claro, né? Porém, no Silent Hill 1, se você for ao menu de opções e apertar qualquer botão que fica atrás do controle, ou seja, o R1, o L1, o R2 ou o L2, ele irá te caminhar a um menu extra, onde lá você consegue aperfeiçoar um pouco da sua gameplay, como estilo de câmera, cor de sangue, controle de arma e alguns outros itens que talvez podem te ajudar aí na sua gameplay. E por último, eu escolhi colocar o final bizarro que existe em Silent Hill. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu tinha uma revista que tinha o detonado do primeiro jogo, que se vocês, ser humaninhos da modernidade que não sabem, no fim dos anos 90 e no início dos anos 2000, a internet era bem precária e não conseguíamos ter tanto acesso a esse tanto de recursos que temos hoje. Muitas das vezes, tínhamos que esperar o fim de semana para conectar o cabo de telefone no computador para ter acesso à internet, pois somente nos fins de semana que a internet não era cobrada na conta de telefone. Então, muitos não tinham essa facilidade de acesso à rede para pesquisar sobre detonados, e então tínhamos que recorrer às famosas revistas de detonados, onde nelas descreviam a forma clara como se fazia para fechar o game, e geralmente com um final bom. E eu me lembro que nessa revista tinha uma imagem de um misterioso final alienígena de Silent Hill, porém na revista não descrevia como fazer para finalizar o game com este final, e por muito tempo da minha vida eu fiquei sem saber como fechar o game com o final UFO. E para as pessoas que não sabem o que é UFO, é a mesma coisa que OVNI aqui no Brasil, que traduzindo ao pé da letra fica algo como objeto voador não identificado, mas conhecido como ET. E para fazer esse final, você precisaria de ter finalizado o game pelo menos uma vez com o final Good Plus, que é a mesma coisa que o final bom do game. Quando você salvasse e clicasse na opção Next Fear, você já iniciaria na loja de conveniências e pegaria o item Challenge Stone no balcão da loja de conferências, e após carregar esse item com você durante o jogo, você deveria usá-lo em lugares específicos do game, como nessa sequência que eu vou passar aqui agora. A primeira vez tinha que ser no terceiro andar da Midwich Elementary School, ou seja, na escola. Na segunda vez teria que ser no pátio da Alchemia Hospital, após falar com Lisa antes de lutar com a Vespa. A terceira vez seria no pátio da Harvest Inn, na Restore Silent Hill. A quarta seria dentro do barco após falar com Sybil e Dahlia. E quinto, por último, no topo do farol Lighthouse após ver a Lessa. Após usar o Challenge Stone nos locais indicados, o jogo irá finalizar com o final UFO. Sorry. Let me ask you, have you seen a little girl around here? Short, black hair. Como última nota, após zerar um game no final UFO, se você salvar e iniciar o jogo novamente no modo Next Fear, você começará o jogo com a arma Hyper Blazer no seu inventário,
uma arma que facilita demais a vida de quem joga, pois ela tem uma mira laser. E bem galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Essas foram algumas curiosidades do universo imenso por trás desse grande jogo, que com certeza merece ser lembrado até os dias de hoje. Novamente, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, me seguir nas redes sociais que estão na descrição e claro, se inscrever no canal ativando o sininho para não perder nenhuma notificação nova do canal. Muito obrigado novamente e até o próximo vídeo.